Olha só, o tanto de gente que eu vejo perder dinheiro no mercado de meme coins porque não sabe o mínimo de análise técnica é absurdo. Sim, meme coins é um mercado que varia muito e é um mercado em que a análise técnica não é o que mais vale, mas definitivamente boa parte das pessoas poderiam aumentar o lucro delas, até mesmo evitar a perda se tivessem um mínimo feeling de análise técnica de alguns padrões e conhecimentos específicos. Ao final desse vídeo, você vai saber todos esses padrões, todos esses conhecimentos que você precisa saber para operar meme coins. Você vai ver que é muito fácil, é muito básico e que aplicando eles passo a passo, com o tempo você vai ganhar muito mais dinheiro. Dito isso, sem enrolação, vamos lá para a tela. Bom, estamos aqui na Axion, né? Eu gosto sempre de operar aqui nessa área do Pulse. O primeiro passo que eu acho que você deve tomar, se você é iniciante, você está começando agora no mercado, é focar nas moedas que já migraram, em especial nas moedas que a gente chama moedas de mid market cap médio, né? Essas são as moedas que, em geral, estão entre 1 e 10 milhões de dólares. Daí a gente já tem outra faixa também que são mid market caps das que valem 10 milhões até 100 milhões, mas acredito que você conseguindo operar nessas aqui que são de 1 milhão até 10 milhões, você consegue ter uma noção boa. Então aqui, como vocês podem ver agora, parece que deve ter algum meme de nerd, né? Essa moeda nasceu aqui faz 1 minuto, já tá estourando. E vamos lá, não é interessante você operar essas moedas novas, a não ser que a narrativa seja muito forte, tá? Aqui é provável que sim, valeria a pena, porque a narrativa é muito forte. Uma pena eu estar gravando o vídeo agora, porque senão eu buscaria uma entrada aqui. Mas, na minha opinião, a primeira coisa que você deveria fazer para começar a estudar análise técnica de meme coin é vir no DEX Screener, pegar uma moeda que já está com maior idade, né? Que já existe, sei lá, pelo menos 15 horas, eu diria. Vamos pegar uma aqui, então, para usar como exemplo. Essa XBT existe há 3 dias, tá a 9 milhões de market cap. Vamos pegar o gráfico dela aqui para analisar, ensinar tudo que isso aqui está dizendo para gente. E bom, para começar, como você vai estar operando uma moeda mais velha, você pode ficar num time frame maior, tá? De 1 minuto no micro ou até mesmo de 1 hora quando você precisar de uma visão mais macro. O santo grau que você precisa aprender para operar meme coins, para operar qualquer coisa na realidade, são suportes e resistências. O que é isso, né? Vamos pegar aqui desde que essa moeda nasceu. Talvez até pegar um time frame menor. Se a gente expandir aqui, a gente vai ver que todos os gráficos são assim, tá? Eles operam em uma dualidade entre essas grandes velas de alta e lateralizações. Lateralizações que a gente chama de períodos em que o gráfico não sobe nem desce muito, tá vendo? Ele desceu um pouquinho aqui, mas nada muito razoável. Ele esteve lateralizado. E aqui você pode ver que repete toda vez esse ciclo, né? Ele sobe, depois lateraliza, sobe, lateralizou um pouquinho, desce, lateralizou um pouquinho, desce mais. Basicamente, antes de qualquer movimentação brusca do gráfico, a gente tem o que a gente chama de resistência. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que as pessoas que compraram aqui, elas começam a vender depois que o preço sobe. Então, como a gente teve uma alta, as pessoas começam a vender, por isso que ela começa a cair. E quem está comprando dessas pessoas, muitas vezes, são pessoas desinformadas como vocês, que estão com medo de perder, sei lá, um grande pump, e daí vocês compram nessas zonas aqui de resistência. Só que a questão é, eu acho que muitas das pessoas que eu ensino diariamente sobre meme coins, uma das coisas que mais transforma o game delas no sentido de, tipo, porra, parar de perder dinheiro, é parar de comprar nessas zonas aqui. Não se compra nada em resistência. Não se compra nada quando está lateralizado assim. Nada. Você vai esperar, na verdade, para os suportes. E daí, o que é suporte? Toda vez que uma resistência é quebrada, então, de novo pegando o exemplo dessa aqui, essa resistência tentou cair um pouquinho, ficou lateralizada e depois quebrou para cima. Tá vendo? Toda vez que ela é quebrada, então, ela passa a ser não uma resistência, ela passa a ser um suporte. Dessa forma, toda vez que a moeda cair no futuro, ó, eu não sei se ela chegou a esses níveis, ó, agora mesmo ela tá nesse nível, mas vai ficar ruim da gente ver. Toda vez que ela cair, ela vai testar a resistência passada, que virou um suporte. Tipo a história lá da borboleta, que era taturana e virou taturana, sei lá, e vira borboleta. Isso aqui é a mesma coisa. Uma resistência vai virar necessariamente um suporte. E depois de uma queda, o gráfico necessariamente vai buscar esse suporte. Então você pode ver aqui que caiu e buscou aqui a faixa da resistência passada, assim como em outros vários pontos. Aqui, resistência aqui, depois subiu e buscou a mesma área, tá vendo?
E falando em resistência e suporte, eu acho que o que boa parte de vocês precisa é justamente isso. O mercado de meme coins e o mercado financeiro em geral é um mercado totalmente difícil. Tem as resistências gráficas, parece que tem gente que cria resistência a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não consegue ganhar dinheiro, parece que tem uma barreira. Ou até mesmo consegue ganhar dinheiro, mas nada significativo que realmente dá para mudar de vida. E é por isso que a gente criou a comunidade do Snack Club, formada por traders profissionais do mercado que realmente vivem disso, para ajudar pessoas, talvez como você, que estão querendo começar a aprender. Para isso, a gente tem uma série de aulas e cursos, vários módulos ensinando sobre mercados específicos, análise técnica, além de, obviamente, uma sala de sinais, um chat e até mesmo um Discord, onde os membros podem entrar ao vivo enquanto a gente estiver operando. Você pode fazer uma degustação de graça do Snap Club. Eu vou deixar aqui na descrição, vai ser o primeiro link. Entra lá se você quiser mudar a sua história no mercado financeiro. Então, é basicamente isso. Você nunca vai comprar quando o gráfico fizer assim. Você nunca vai comprar nessa área, você vai esperar ele descer ou ele subir e depois descer para essa área de novo, para aí sim comprar. Mas qual que é a diferença? A diferença é que ele quebrou a resistência, isso deixou de ser uma resistência, entendeu? Agora é simplesmente um suporte, então essa área aqui, comprar nessa área aqui que vocês estão vendo, é muito melhor do que comprar nessa área aqui. A história é basicamente essa e parece muito fácil, né, de prever isso, mas obviamente que quando você está ao vivo, quando você está operando mesmo, o negócio é outro, né? Então, uma coisa que facilita muito também você ver essas resistências, esses suportes, são os order blocks. Order blocks são basicamente esses quadradões que a gente pega aqui, ó, e traça aqui no gráfico da resistência passada até o suporte novo. E a parada é que a gente consegue ter uma noção muito melhor de onde entrar e se vale a pena entrar com esse order block. Porque, por exemplo, aqui a gente está... Vou até maximizar aqui para vocês verem. A gente está com ele exatamente no final da vela passada, da resistência passada, certo? Que passou a ser um suporte. Aqui a gente consegue esticar e ver o seguinte. As próximas vezes que o gráfico está testando aquele suporte, que um dia foi resistência, ele não está quebrando ela, tá vendo? Ele está chegando no comecinho da zona dela. O que seria quebrar ela? Seria ele vir aqui, pá, e pum, quebrou esse roxo, que é o suporte passado. Não foi o caso que aconteceu aqui. Na verdade, essa resistência foi criada aqui nessa área, que o fundo desse retângulo aqui está mostrando pra gente. E depois o gráfico chegou a tocar nesse retângulo, mas só tipo na metadezinha dele, só na parte superior dele. Ou seja, basicamente toda vez que esse gráfico tocasse aqui nessa área, nesse retângulo, e você visse que ele não ia afundar para baixo, seria uma boa hora para você comprar. Se você tivesse comprado toda vez que ele tivesse tocado aqui nessa zona roxa, você poderia pegar, por exemplo, operações de 40%. Isso se você não segurasse mais e pegasse uma aqui de quase 2x, literalmente com esse padrão muito fácil, tá? Só uma observação, existe uma particularidade sobre esses order blocks, que quanto maior o time frame, mais assertivo ele vai ser. Ó, vamos para o gráfico de 1 hora aqui. Aqui você pode ver que ele já acontece de maneira muito assertiva, muito mais assertiva, né? Então, testou essa resistência, subiu, depois testou o suporte, que é a mesma coisa, no caso aqui quebrou, mas quanto maior for o time frame, mais assertiva vai ser sua análise. Então, se você vê um contexto aqui em que você consegue facilmente traçar esses quadrados, esses chamados order blocks, e a moeda respeita, né, ou seja, não fura o fundo passado, cara, muito provavelmente mais assertiva vai ser sua operação, fechou? Mas vamos lá, eu sou maluco, eu quero pegar moedas pequenas para ter um potencial de valorização maior. Bom, isso, como eu disse, já exige um risco maior, mas existe um meta também, uma análise gráfica que você pode usar para essas moedas que lançaram há pouquíssimos minutos. Você vai fazer o seguinte, você vai desselecionar essas três, você vai deixar só PumpSwap, Launchcoin e Bonk, Dev Holding no máximo 25%, e aqui em Metrics você vai colocar volume pelo menos 45 mil e Market Cap também 45 mil. Você vai aplicar, você vai ver que agora, por exemplo, tem uma, né? O que é legal de pegar essas moedas é que num time frame menor você vai ver que elas são as moedas que estão quase graduando, que é basicamente passar para a área de moedas que já estão consolidadas segundo a plataforma. O que é muito interessante graficamente é você traçar um gráfico aqui na faixa dos 69 mil e vai ver mais ou menos onde é que tá, onde é que vai parar essa correção. Se essa correção tá respeitando os suportes,
que eu expliquei para vocês agora há pouco. E é basicamente isso. Aqui vocês podem ver que ela corrigiu, né? Essa moeda que a gente está vendo agora, ela veio aqui, veio buscar esse suporte aqui, que já tinha feito, respeitou o suporte, o que é positivo, né? E, obviamente, voltou a subir. Se a gente tivesse comprado aqui, a gente já teria feito quase. Então, por exemplo, essa linha aí que vocês estão vendo amarela tá traçada exatamente onde você deveria traçar. E assim que chegar no 69 mil, que é onde ela vai graduar, você vai esperar ela dar essa subida, que ela sempre dá quando ela chega a 69 mil, qualquer moeda dá essa subida, e vai esperar, depois dessa subida, obviamente, a correção, um lucro de 100%. Disclaimer, tome muito cuidado com essas moedas novas. Primeiro, com o número de holders, com a concentração delas, né? Essas coisas básicas que eu já falei em 1000 vídeos aí do canal. E também como elas vão, se elas vão respeitando as resistências, tá? Se ela dá uma caída muito bruta aqui, sei lá, não respeita nem a faixa dos 30 mil, dá uma caída aí de mais de 50%, ela vai embora na queda, cara, provavelmente não vale a pena você entrar, vale a pena você ficar fora. Mas é isso, se for respeitando as resistências como ela tá aparentemente aqui, pode ser um bom negócio sim. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já me segue aí, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e me segue no Instagram, porque todo dia eu posto oportunidades, respondo perguntas, respondo as DMs lá.